Salve galera, tudo bem? Meu nome é Renato Gama. Andei sumido essas semanas aí por conta de algumas atividades necessárias que precisei realizar, valeu muito a pena. E também porque na semana passada, que é quando eu voltaria a gravar os vídeos, eu recebi um telefonema de que chegou a minha vez no hospital, que eu estava aguardando já há alguns meses isso, a minha cirurgia para tirar a placa que eu tenho no tornozelo, no caso tinha. E a cirurgia deu tudo certo, estou de molho aqui ainda, mas para não ter que esperar, ter que tirar os pontos, para poder aí sim gravar o vídeo, eu dei um jeito aqui, fiz um corre, para poder nem ficar mais tempo sem gravar vídeo e também não prejudicar a minha recuperação. Então o importante é conseguir dar um jeito, conseguir resolver, e estou aqui. Estou aqui para falar sobre Natal, mas principalmente centrado na figura do Papai Noel. Papai Noel preto. Para a gente pensar um pouquinho o que é isso, o que pode estar em jogo, e o que a gente pode estar abrindo mão, e o que a gente pode estar se nutrindo quando a gente adere a essa agenda. E aí eu preciso deixar já um parêntese de início, que esse vídeo não é sobre pautar os irmãos que fazem o trabalho enquanto Papais Noéis pretos e estão ali percebendo na prática o impacto positivo que isso tem para as nossas crianças pretas, do ponto de vista ambiental e afetivo, e também em relação a como eles também se sentem renovados em relação a isso, quando eles veem nos olhos das nossas crianças o quanto que isso impacta positivamente. Então não é sobre os irmãos, mas é sobre a ideia, é sobre o fomento desse tipo de representatividade, é sobre algo que está, portanto, para além do que nossos irmãos estão fazendo, porque a questão não é exatamente eles, tá ligado? Então, eu queria, inclusive, pautar essa questão do Papai Noel, primeiro pela origem e depois pela reciprocidade que os brancos fazem quando eles querem inverter, no caso deles, o embranquecimento das nossas coisas. Papai Noel, como todo mundo sabe, quem não sabe faz pelo menos ideia sobre isso, por motivos lógicos do que passa na TV, desenho e tal. Papai Noel ele é originalmente da cultura branca, glacial, nórdica. E ele, portanto, nasce branco em sua maior essência. E não tem nem como, nem porquê ele ser asiático, africano, pindorama, etc. Porque ele é tão branco em sua essência que é perfeitamente lógico e não tem nenhum problema só existirem Papais Noéis brancos. Como não tem nenhum problema só existirem orixás, inquis e voduns pretos. Porque não há como ser diferente. E aí a gente, quando adere à ideia da representatividade de um Papai Noel preto, a gente acaba forçando uma barra para algo que é, inclusive, altamente ilógico e que, ao meu ver, é muito constrangedor. Para mim, por si só, a agenda da representatividade é uma agenda constrangedora. Publicamente, eu sou contra representatividade. Ninguém deve representar a gente. E se alguma coisa que deve se aproximar de representatividade é uma coisa que seja feita de nós, por nós e para nós. E não através de uma instituição branca, de uma empresa branca, de uma organização branca. Né? E não bastasse o problema por si só da representatividade, que para mim é uma mendicância, para mim é uma humilhação, um constrangimento, o Papai Noel preto, ele acaba sua figura sendo isso, agregado à questão de tipo assim, tá passando vergonha exigindo Papai Noel preto, porque não tem como o Papai Noel ser negro. Quando a gente enegrece o Papai Noel, a gente está dizendo por um não dito que só existe essa forma de manifestação cultural a ser celebrada, seja nessa época do ano ou numa outra época. E para nossa sorte, ou azar de quem prefere ficar só na lógica do enegrecimento, a gente tem o Kwanzaa, que eu vou falar mais para o final. Mas me preocupa essa situação, porque apesar do que eu falei no início do vídeo sobre a questão afetiva psicológica positivas, por outro lado, isso confunde ainda mais a cabeça das nossas crianças. Porque
elas vão crescer achando que tem como, num ambiente nórdico, ou naquele contexto do gelo, do castelo da Elsa, lá do Frozen, uma pessoa preta estar naquele lugar, seja num lugar de poder, seja num lugar de entretenimento. E é aí que eu queria falar em relação à questão da reciprocidade. Cara, vocês já pararam para pensar? Quando a gente decide enegrecer as coisas brancas, geralmente estão relacionadas à questão de entretenimento, diversão, afeto, lazer e coisas semelhantes. Os brancos, quando embranquecem as coisas que só têm como ser negras, como eu falei agora das representações de ciência espiritual, eles embranquecem representações de poder, representações relacionadas à riqueza, representações relacionadas a pioneirismo de narrativa da vida. Quando eles dizem que um faraó é branco, eles estão afirmando que o conceito de civilização é branco, que o conceito de família é branco, de agricultura, matemática, medicina, engenharia, direito são brancos, de organização política é branca. E quando a gente diz que um Papai Noel também pode ser negro, a gente está incorrendo, a meu ver, em 4 erros. Primeiro, da representatividade, que é a minha posição pessoal. Segundo, que é uma parada nórdica. Terceiro, que está vinculado com a questão do cristianismo, por conta do Natal. Quarto, simplesmente porque a gente está flertando, inclusive, com a ideia de pedir, tipo assim, não, tudo bem Papai Noel ser branco, mas a gente também quer um espaço para que também haja uma figura de um Papai Noel preto. Por que eu chamo atenção para esse quarto? Porque quando o branco ele embranquece alguma coisa preta de poder, ele não fala o orixá também pode ser branco. Ele fala o orixá só pode ser branco. Ele não fala Deus também pode ser branco. Ele fala Deus só pode ser branco. Ele não fala Faraó também pode ser branco. Ele fala Faraó só pode ser branco. Até para mendigar a gente faz errado. É impressionante isso. Impressionante. Quando eu penso no antagonismo e na desproporção dessa assimetria entre Faraó e Papai Noel, por exemplo, eu penso na relação de quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que combinaram uma troca com os indígenas. Tá bom, ok, não vai ser de graça. Eu dou o espelho para vocês e vocês me dão pau-brasil. E para o contexto dos indígenas, segundo o relato dos brancos, tudo bem ser dessa maneira, sabe? Só que não, né? Só que não. Então é como se Papai Noel fosse o espelho e o faraó o pau-brasil. Olha em que tipo de localização mental, histórica, civilizacional, e científica e espiritual está um faraó em relação ao que representa a figura do Papai Noel. Dane-se Papai Noel ser preto, tá ligado? O que contribui pra gente concretamente um Papai Noel ser negro? Agora olha pros brancos. Quando eles dizem que um faraó é branco, eles dizem que só eles podem construir as pirâmides. Eles dizem que parte deles a narrativa da história da humanidade. Então, é uma desproporção assim sem tamanho, que para mim só agrava o nosso constrangimento, o meu constrangimento e a preocupação que há em relação às escolhas que a gente faz quando se fala de representatividade e enegrecimento. Tudo bem, vamos enegrecer? Vamos, mas que tal a gente enegrecer as coisas pretas? Já pensaram nisso? Que maravilha seria se a gente enegrecesse o que de fato é preto? Qual o sentido da gente querer mostrar, principalmente para o branco, que a gente pode também ser uma versão deles mal feita? É muito constrangedor. Se vocês querem ser levados pelos brancos a sério, se isso é importante para vocês, eu acho que a única maneira dos brancos levarem vocês a sério é, de fato, se respeitando, fazendo um resgate da sua própria história. E nesse momento eu estou separando eu de vocês, porque eu não me importo em ser levado a sério pelos brancos. Porque não está nisso a minha lógica, meu paradigma e os movimentos que eu realizo, sabe? Mas enfim, por fim, a proposição que fica é: a gente possui
tá? Pelo menos da década de 70 para cá, o Kwanzaa, que é uma cerimônia criada pelo Maulana Karenga, nos Estados Unidos, que é afro-americano e tal. Ele criou uma cerimônia e até teve o cuidado de não querer nem concorrer com o Natal, pensando muito mais no fomento da gente não ter desculpas para não estar disponível na data de realização do Kwanzaa. Então, enquanto o Natal é 24 e 25, ele instituiu o Kwanzaa como do dia 26 ao dia 1º. 26 de dezembro ao dia 1º de janeiro. E são 7 dias, cada dia se trabalha um princípio que foi cuidadosamente pensado como um princípio de 7 coisas basilares que devem ser resgatadas do nosso processo de reontologização individual e coletiva, enquanto povo, daquilo que a colonização branca nos apartou. Fica essa dica. Convido vocês a pesquisarem no YouTube a respeito do Kwanzaa, no Google também. Vocês vão encontrar sites, blogs em português e inglês, vídeos legendados, vídeos em português no YouTube. Aqui no canal, inclusive no YouTube no caso, não no Instagram, tem um vídeo meu bem antigo sobre o Kwanzaa. O vídeo tá uma porcaria, mas tá ali, dá para aproveitar alguma coisa se tiver um pouco de paciência. Enfim, no mais é isso, gente. Foi mal aí ao improviso, mas é o que deu para fazer aqui. A claridade que vem aqui da janela. Vou ver se eu arrumo um jeito de botar uma cortininha aqui, alguma coisa para resolver essa situação também. E é isso. Se a questão é afeto, se a questão é espelhamento, representatividade, saúde mental, vocês podem ter certeza que o Kwanzaa é muito além da promoção de saúde mental, afetiva e amorosa que um Papai Noel enegrecido é capaz de causar. Se você tem dúvida, eu te convido a fazer essa experiência. Tudo bem? Um abraço.